Maria, Mãe abençoada, Virgem Imaculada, ei, Santa Semente do amor, Maria, Mãe de Deus, és cheia de graça, santo é o fruto do teu ventre, Jesus. Ave Maria, Ave Maria, Maria, que concebeu amor em Cristo nosso Senhor. Madre generosa, rogai por nós, os pecadores, Mãe querida. Amém. Olá, queridos irmãos. Bem-vindos ao nosso Centro André Luiz. Nós agradecemos ao nosso irmão Luiz Gonzaga, que fez a harmonização de ambiente e que nos preparou para receber essa palestra no dia de hoje. Hoje nós teremos o prazer de receber mais uma vez a nossa irmã Soraya Chaves, falando sobre o tema A Fé Transporta Montanhas. Como nós sabemos, a espiritualidade amiga se encontra em qualquer lugar, tanto aqui quanto nos nossos lares. E por isso é importante que nós nos preparemos para receber a palestra, dedicando um pouquinho de atenção e especialmente pegando uma aguinha para fazer a fluidificação e para fazer essa troca de energias do nosso corpo. Vamos, nesse momento, nos preparar para a peça e para iniciar esses trabalhos, agradecendo especialmente a Deus pela nossa saúde e pela nossa disposição em estarmos aqui. Então, de olhos fechados para aumentar a concentração, nós dizemos, queridos irmãos, queridos amigos espirituais, muito obrigado. Obrigado pela oportunidade de aprender um pouco mais. Obrigado por estarmos aqui reunidos, encarnados e desencarnados em Teu nome. Obrigado, querido Mestre, por não nos desamparar. Nós temos fé, uma fé imensa, de que tudo isso é o necessário para cada um de nós, que essa fase, ainda que difícil, é realmente passageira e está vinculada à necessidade da nossa evolução. Com tudo isso, nós te agradecemos e pedimos, Pai, para que o Senhor esteja em cada um dos corações daqueles que necessitam, daqueles que se encontram nos hospitais, daqueles que se encontram, Pai, eventualmente no desespero, pelas vezes a partida antecipada dessa nossa vida. Que nós estejamos sempre, Pai, em paz, sabendo do Teu cuidado para com cada um de nós. E que nós possamos receber essa palestra no nosso coração e na nossa consciência. Que assim seja, graças a Deus. Com isso, nós passamos a palestra à nossa irmã Soraya.
Muito obrigado, Soraya. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a essa palestra pública do Centro Espírita André Luiz, nessa nova modalidade agora. Que bom que nós temos essa oportunidade, né? Meu nome é Soraya, eu sou do Centro Espírita André Luiz. Agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês hoje para poder refletir sobre o tema da noite de hoje. E antes de começar, eu quero fazer um pedido. Vamos, cada um de nós, nos dirigirmos ao André Luiz, e aquele que não conhece a nossa casa, se dirija à sua casa de oração. Vamos entrando no nosso salão principal, vamos sentando, buscando um lugar confortável, agradável, para que a gente possa quietar, para que a gente possa estar pronto para essas reflexões de hoje. Tá certo? Bem, quem já me conhece faz pensamento de primeira vez, né? Nem cara de primeira vez que eu não estou vendo vocês. Vamos fazer pensamento de primeira vez. Eu sempre começo com uma pergunta. Estamos todos aqui? Por que a pergunta? Para que a gente possa verdadeiramente aproveitar esse tempo que nós estamos tendo para refletir. Porque mesmo estando em casa, a gente está atribulado com tanta coisa que a gente não consegue aquietar. E o convite é que a gente consiga, nos próximos minutos, parar e refletir. Beleza? O tema da noite de hoje é o capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, e o slogan dele, o tema dele é A Fé Transporta Montanhas. E aí, gente, é difícil falar de fé quando está tudo bem, né? Quando está tudo bem, vamos falar de fé para quê? Estamos todos alimentados, estamos todos com saúde, estamos empregados, é como se a fé não fosse necessária. Mas tem horas que, literalmente, a casa cai. E que a gente se sente debaixo daqueles escombros e a gente acha que não tem mais jeito. Ou literalmente a casa caiu, ou nós estamos passando pelo desemprego, ou estamos passando por alguma doença, ou estamos passando por algum luto, ou estamos com alguma dor imensa aqui que não está conseguindo tratar. E aí, nesse momento, dessa dor, dessa dificuldade, dessa doença, é que esse tema aflora. E a gente quer entender como é que é essa fé que transporta montanhas. Como é que isso funciona? E aí hoje, eu trouxe para a nossa reflexão algumas curas que aconteceram, que vieram para nós no Novo Testamento. São curas de doenças. E nesse momento que nós estamos de pandemia, eu achei interessante trazer isso para a gente refletir. As doenças, gente, elas são assim. Ou elas são causadas por alguma ação do passado, elas podem também fazer parte de algum processo obsessivo, ou pode ser uma provação, ou pode ser alguma escolha que eu fiz nessa vida que trouxe essa doença. Então, quando a gente estiver naquele momento de dor, de tribulação, de doença, a gente tem que começar a buscar essa fé. E essa fé não necessariamente precisa ser um grito de dor, pode ser um sussurro que clama porque ele sabe, ele conhece, é mais do que crer, ele sabe dessa fé que transporta montanhas. O interessante da fé é que, assim, nós podemos colocar duas pessoas com a mesma dificuldade, digamos, com a mesma doença, e um cura e o outro não cura. Por quê? Porque a fé, a gente não pode prescrever, não tem como prescrever. Eu não posso falar assim, olha, você vai lá no André Luiz, passa pelo atendimento fraterno, lê todas as obras de Kardec, se possível, começa a ler todas as obras de Chico Xavier, dá 3 pulinhos e a fé está aí. Não é assim que funciona. A fé não é prescrita. Não tem como prescrever a fé.
E para cada um de nós, ela vai acontecer de uma maneira distinta. Então, a primeira cura que nós vamos tratar hoje é a cura do cego de Jericó. O cego estava lá em Jericó, em uma área de mendigância, onde ele podia estar. E ele começa a ouvir um barulho por perto dele, ele questiona: o que está acontecendo? Aí falam para ele que Jesus está passando. E ele fala: Jesus, e ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia. E começou a gritar, gritar, gritar. E os colegas dele, incomodados com aquela barulheira toda, mandando ele calar a boca, e ele: Jesus, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia. Ele estava incomodando mesmo. Aí Jesus fala assim: traz ele para mim, traga ele para falar comigo. E este cego, gente, é o seguinte: sabe aqueles aventais que os guardadores de carro usam para poder olhar o nosso carro na rua? Esse cego, ele tinha um manto que dava permissão a ele para mendigar. E quando ele percebe que Jesus vai falar com ele, ele solta aquele manto. Você sabe o que significa soltar o manto? Significa que ele não ia poder mais mendigar. Ele estava dando um salto, teoricamente, no escuro. Mas o primeiro item deste tema no Evangelho diz assim: o poder da fé. E a base dele é: e nada vos seria impossível. Então o cego sabia que seria curado. Por isso ele deixou aquele manto para trás. E quando ele chegou diante de Jesus, olha só, Jesus vem e pergunta para ele: o que queres que eu faça? Aí o que foi que ele respondeu? Que eu veja. E ele viu. E o que Jesus falou? A tua fé te curou. Então, o primeiro item deste capítulo é: o poder da fé, e nada vos seria impossível. Outro item interessante é uma história que eu acho linda, é do centurião de Cafarnaum. Centurião de Cafarnaum, um romano. Então, o empregado dele, muito querido, adoeceu. Adoeceu de morte. Adoeceu de morrer. Aí o centurião buscou os anciãos da cidade e falou bem assim: vocês podem buscar Jesus? Porque ele vai conseguir curar o meu escravo. E os anciãos foram para outra cidade atrás de Jesus. Chegando lá em Jesus, falaram: olha, esse camarada é gente fina, ele nos auxilia bastante lá, ele nos auxiliou a construir a sinagoga, ele merece o seu auxílio, ele merece a sua ajuda. E Jesus foi. Só que Jesus estava entrando na cidade. O centurião manda os amigos dele até Jesus, com o seguinte recado: olha, eu não sou digno que você entre na minha casa, e eu não sou digno de ir até você. Mas eu sei que se o senhor disser uma única palavra, ele vai ser salvo. Você sabe por quê? Porque eu também sou homem que tenho pessoas sobre a minha autoridade, assim como o senhor. Porque eu posso falar para o soldado: vai, e ele vai. Eu posso falar para o escravo: vem, e o escravo vem. Então eu sei que se o senhor falar apenas uma palavra, ele vai ser salvo. Aí Jesus, ele virou para quem estava acompanhando e falou bem assim: em nenhum lugar em Israel, em todo Israel, eu encontrei uma pessoa com mais fé.
e o escravo foi curado. Esse aqui é um exemplo de uma fé raciocinada. O centurião, ele parou e pensou assim, olha, eu sou um homem de autoridade. Eu falo para o meu soldado, vai para cá, ele vai para lá, ele vai. Eu falo para o meu escravo, vem para cá, ele vem. Faça tal coisa, ele faz. Jesus é a mesma coisa. E assim foi. Então, a fé, ela precisa ser raciocinada. Ela não pode ser a filha da cegueira. A fé cega, filha da cegueira. E esse raciocínio, ele parte de dentro para fora. E essa fé raciocinada, ela não nos isenta de entregar a Deus tudo, né, à vontade de Deus. E isso é interessante, vocês sabem por quê? Porque o primeiro mandamento que Jesus resumiu foi amar a Deus sobre todas as coisas. E amar a Deus, embutido nesse amar a Deus sobre todas as coisas, está que seja feita a tua vontade e não a minha. Então, essa fé raciocinada, partindo de dentro para fora, não isenta que nós compreendamos que é feita a vontade de Deus. Outro item interessante que tem neste capítulo, ele fala sobre a figueira seca. Fazendo um resumo rápido, né, do que seria essa figueira seca, seriam aquelas pessoas que elas aparentam bem, mas sem serem tão bons assim. E a história interessante sobre isso é sobre aquele pai que foi buscar Jesus, não encontrou Jesus, encontrou os discípulos de Jesus. E os discípulos já estavam naquela peleja ali há um tempão e não tinham conseguido ainda curar o menino. Ele levou o filho dele. Aí, de repente, chega Jesus. Aí ele fala assim, o pai, né? Tenha misericórdia do meu filho, porque tem hora que ele se joga na água e tem hora que ele se joga no fogo. E eu já trouxe ele, eu já apresentei aos seus discípulos e eles não conseguiram resolver ainda. Aí Jesus fala, traz aqui esse menino. E com uma palavra, Jesus curou. Passou um tempinho, né? Os discípulos chegaram lá em Jesus e falaram assim, então, Jesus, será que aconteceu? A gente já estava aqui um tempão tentando resolver o problema, a gente não conseguiu. O Senhor com uma palavra resolve, o que faltou? Aí o que Jesus falou? Faltou fé. Faltou fé, porque se vocês tivessem a fé do tamanho de um grão de mostarda, diria para essa montanha sair daqui para ali. E esse conceito de montanha, nós já conhecemos, né? Isso já é um assunto bastante falado. A montanha são as nossas dificuldades, são as nossas tristezas, são as nossas vozes íntimas que nos impedem de caminhar, de fazer a mudança em nós. Então, é ter a capacidade e a compreensão de alimentar essa fé para que essa mudança venha. Se apegar a esse Deus que é Senhor de todas as coisas. Deixar de falar bonito, deixar de aparentar bonito e passar verdadeiramente a viver aquilo que lê, a viver aquilo que fala. Nós temos que dar um pulo. Nós não podemos mais estar floridos sem realmente dar fruto. O convite agora, principalmente nesse momento que nós estamos de pandemia, é fruto, é frutificar. Frutificar. Esse é um dos recados deste capítulo. Outra história que eu acho fantástica que nós temos no Antigo Testamento, ou no Novo Testamento, na Boa Nova, né? É do paralítico. Jesus chegava nas aldeias, era aquele tumulto, gente. Era aquele tumulto, aquela confusão toda, e para Jesus falar era complicado, porque o povo ia seguindo ele, ele ia de aldeia em aldeia, e o povo ia ao redor dele se acotovelando, e aí ele chegou numa aldeia, numa determinada aldeia um dia, e foi para a casa de uma pessoa. E um paralítico estava com os amigos, né? Os amigos levando o paralítico de um lado para o outro, o paralítico falar com Jesus. Quem disse que conseguia falar com Jesus?
porque estava cheio de gente, ninguém dava espaço para o paralítico chegar, e aquela maca e os amigos levando. Aí Jesus entrou numa casa. Qual foi a ideia dos amigos? Simples. A gente não consegue passar pela porta. Nós vamos pelo telhado. Olha que coisa simples, fácil. Nós vamos subir as paredes com o paralítico na maca. Vamos abrir o telhado e a gente desce o paralítico pelo telhado. Simples assim, fácil. E eles fizeram. E eles fizeram, gente. E qual é a reflexão que nós precisamos ter relacionada a esses amigos e a esse paralítico? A fé, ela exige ação. A fé, ela exige movimento. Então, a fé, ela é mãe da esperança e da caridade. A caridade, ela nos move, ela nos impulsiona a agir. E eu ajo por quê? Eu ajo porque eu tenho esperança que aquilo que eu estou fazendo vai fazer diferença. Eu tenho esperança que aquilo que eu estou fazendo é uma coisa boa. E a fé alimenta a caridade, que alimenta a esperança, que alimenta a caridade, que alimenta a esperança. Então, a fé, ela exige ação. E o interessante é que é assim. Por exemplo, digamos que a gente vai lá no mercado, né? Eu vou fazer uma hortinha em casa, né? Estamos na pandemia ainda. 1 ano em casa, fazer uma hortinha em casa. Aí vai ao mercado, compra aqueles saquinhos, né? De semente de tomate, uma gracinha, né? Um saquinho, fala, poxa, vou plantar porque vai sair tomate desse jeito. Eu planto, mas eu não sei se eu vou colher. Mas eu planto. Porque eu vejo o tomate daquele jeito lá, e eu quero tomate daquele jeito. Eu não sei se eu vou colher, mas eu planto. E esse colher e plantar lembra a parábola do semeador. E o semeador saiu a semear. Então, a ação é o semear. A ação é a caridade. Na esperança de que aquela ação vai trazer a mudança. Uma outra história muito bonita também que nós temos é da mulher que sangrava. E essa mulher que sangrava, ela já estava há 12 anos sangrando. Era 12 meses? Não. Era 12 dias? Não. Era 12 anos que ela sangrava. E ela já tinha gasto todo o dinheiro dela. Ela já tinha ido para todos os lugares e não tinha conseguido. Não tinha resposta para o que acontecia com ela. Ela ouviu falar de Jesus, queria passar pela aldeia dela. O que foi que ela fez? O que foi que ela pensou? Ela pensou, Jesus vai passar aqui? Rapaz, eu preciso só tocar na veste dele e eu vou ser curada. Eu vou apenas tocar na veste dele e eu serei curada. Novamente aqui, nós temos uma ação, porque ela precisava chegar até Jesus. Mas ela compreendia que existia um limite. Ela tinha que chegar até Jesus, ela tinha que se aproximar de Jesus e ela tinha que tocar. O trabalho dela era tocar, o resto do trabalho não era dela. O resto do trabalho era de Jesus. E ela chegou perto de Jesus, novamente aquele tumulto, né, onde Jesus passava cheio de gente ao redor, e ela tocou na veste de Jesus, tocou no manto de Jesus, aí Jesus, epa! Jesus percebeu, ele falou assim, quem me tocou? Aí Pedro falou, Jesus, fala sério, eu tô de gente aqui, quem foi que te tocou? Tá querendo brincar comigo? Todo mundo tocou em você aqui, uai. Alguém me tocou de uma forma diferente, porque eu vi sair virtudes de mim.
Aí a mulher ficou com medo, né? Falei, ai meu Deus do céu, vou ter que falar que fui eu que toquei, porque afinal de contas, na hora que ela tocou, ela se percebeu curada. E ela confessou o que aconteceu. Não, eu estou assim, 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 a história é essa. Estou há 12 anos sangrando, mas eu sabia que se eu tocasse no seu manto, eu seria curada. E o que é que Jesus falou? Mais uma vez, a sua fé te curou. Esse item dessa mulher que sangrava, ele nos faz refletir sobre o magnetismo de Jesus. Porque Jesus, ele estava andando ali, ele não parou com a intenção de querer curá-la, né? Imagina se ele tivesse a intenção, meu Deus do céu. Ele estava ali, ele não estava com esforço ou com energia concentrada para ela. Mas o magnetismo dele fez com que a cura acontecesse. Ela tinha que fazer o trabalho dela, que era chegar até Jesus, e o milagre acontecer. Então, a reflexão que nós precisamos fazer desse item também está relacionada ao anterior, que é: eu preciso de ação, eu preciso agir, eu preciso chegar até aquele que vai fazer a mudança. Jesus está aqui, está ali para que a gente possa buscar. Jesus está onde? Jesus está aqui. Está dentro de mim, está dentro de cada um de nós. Então, onde é que eu tenho que buscar Jesus? Eu tenho que buscar Jesus aqui dentro. Eu tenho que buscar essa energia dentro de mim. Porque existe um impulso que é meu enquanto pessoa, enquanto encarnada, e existe uma energia que é superior a mim, que também age para que aquela cura aconteça. Mas tudo movimentado através do quê? Através da fé. Através dessa fé que transporta montanhas. Através dessa fé que é calma. É calma por quê, gente? Por que a fé é calma? A fé é calma porque ela sabe que vai acabar tudo bem. Não, mas o mundo está se acabando, e agora a casa está caindo, como é que vai acabar tudo bem? Vai acabar tudo bem. E essa é uma verdade que a doutrina espírita nos traz. Que a doutrina espírita nos possibilita. A todo momento, nós podemos estar fazendo transformações em nossas vidas, fazendo diferente, fazendo a diferença em nós, compreendendo que se alguma dificuldade acontece hoje, tem uma razão para ser. Está tudo certo. E essa calma, ela também está relacionada, que também está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5º, que fala assim: se dói, justa há de ser a causa. Está doendo? Justa há de ser a causa. Se não foi uma escolha que eu fiz agora, foi uma escolha que eu fiz em outro momento. Então, essa fé, ela me traz calma. A fé, ela é paciente. Porque assim, eu peço e eu aguardo. Eu peço e eu aguardo. Eu peço e eu aguardo. Confiante que o que virá será o melhor para mim. É claro que tem momento que a gente não entende nada. A gente fala: Senhor do céu, eu tenho que desenhar para o Senhor, você não está vendo que o bicho está pegando aqui? Não. Na hora devida, vem. E com o passar do tempo, a gente vai compreendendo que Deus age assim mesmo. Não é na minha hora, não. É na hora dele. E a hora dele é sempre a melhor. A fé também, ela é humilde. Sabe por quê? Porque se eu tenho a presunção de achar que eu dou conta de tudo, isso é o quê? Isso é orgulho. A fé é aquele sussurro que pede: Senhor, ajuda aqui. Estou dando conta, não.
Estou dando conta, não. A fé, ela não se prescreve, como a gente começou a falar lá no início da nossa reflexão. A fé não se vende. Não está à venda no Parque Shopping, gente, desculpa. Nem no André Luiz, não adianta ir lá, não tem. Não tem para comprar. A fé não se prescreve. E dentro de cada um ela nasce de uma maneira distinta. Vamos buscar compreender. Vamos buscar compreender esse mecanismo. A fé, ela é ativa, né? Ela exige ação nossa. Ação na quê? Ação na caridade. A fé empolga. A fé faz os olhos brilharem. E é isso que a gente tem que buscar agora, nesse momento tão tumultuado que está o planeta inteiro. É buscar essa fé que, de alguma forma, compreende o que está acontecendo. Está tudo certo. E essa fé, ela contagia. Ela vai passando de um para o outro, assim, vai contagiando e vai ficando forte. Então, essa fé que a gente tem que alimentar. Mesmo com a casa caída, mesmo com desemprego, mesmo com as dificuldades. Tem uma história de Pedro que eu acho interessante. Nós conhecemos Pedro. Pedro foi quem ficou mais próximo de Jesus durante os 3 anos que Jesus passou trazendo a boa nova para nós. E nós sabemos que no último dia, antes de Jesus ser preso, Jesus falou para Pedro: olha, Pedro, quero te falar não, mas é o seguinte, antes do galo cantar 3 vezes, você vai me negar. Aí Pedro deu um pulo desta altura e falou: que é isso, Jesus? Nunca que eu vou fazer isso, eu te amo sobre todas as coisas, não, isso nunca vai acontecer. Nós sabemos como é que essa história acabou. Pedro negou Jesus 3 vezes. Aí Jesus ressuscitou, se reuniu diversas vezes com os discípulos, e teve uma outra conversa que ele teve com Pedro, que ele perguntou a Pedro 3 vezes: Pedro, tu me amas? Pedro falou: amo. Pedro, tu me amas? E o Pedro falou: amo. Pedro, tu me amas? A ficha caiu para Pedro. A ficha caiu naquele momento. Amo, Senhor. E muitos anos depois, quando Pedro estava na casa do caminho, fazendo as atividades lá com os outros discípulos, né, lá em Jerusalém, tinha um paralítico que estava lá buscando ajuda, né, na casa do caminho. E tem aquela famosa frase de Pedro, que o Pedro falou assim: ouro e prata eu não tenho, mas o que eu tenho, eu te dou. E o paralítico andou. Então a fé de Pedro, ela foi construída. Pedro é criatura igual a mim, igual a você. Então é possível sim que cada um de nós construa a sua fé. E Jesus a todo dia nos questiona: Soraya, você me ama? Eita. João, você me ama? Maria, você me ama? José, você me ama? Todo dia ele nos questiona, buscando o quê? Que essa fé ela vá crescendo dentro dos nossos corações, vai sendo alimentada dentro dos nossos corações. A doutrina espírita nos trouxe essa questão do raciocínio, dessa fé raciocinada, para que a gente possa compreender. Então, todo dia, Jesus nos questiona: você me ama? Apacenta as minhas ovelhas, aquieta o meu povo, começando do seu coração, começando da sua mente. Tem uma frase de Joana, que eu li um dia desse, que eu achei legal, e eu tenho trazido ela sempre, porque nesses momentos de tribulação, de tribulações, ela está fazendo todo sentido. Guardem aí. Nem tudo está bem, mas tudo está certo. Olha só, nem tudo está bem, mas tudo está certo.
Talvez a gente só vá compreender depois, só depois. Que nem Pedro. Lembra de Pedro? Que na hora que ele negou as 3 vezes, ele, eita, que coisa. Mas depois, questionado, ele falou: eu amo, eu amo, eu amo. Então, nem tudo está bem, mas tudo está certo. Então, eu gostaria de finalizar essa nossa reflexão da noite com uma música que todo mundo conhece, né? E aí vocês concentrem ou em alguma dificuldade que vocês estão tendo, ou de algum ente querido, de algum familiar, de algum amigo, de Brasília ou do planeta todo. Que é aquela música Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Então o recado é esse. Nem tudo está bem, mas tudo está certo. Fiquem com a paz de Jesus. Tudo de bom para vocês. Que assim seja. Nesse momento, tudo que nós podemos dizer é que a nossa doutrina é maravilhosa. Nós temos, dentro dessa fé raciocinada, um caminho, uma verdade, uma vida a ser seguida, como o próprio Cristo disse. Que nós possamos seguir com esses pensamentos que a nossa irmã trouxe, complementando o nosso dia a dia e fazendo uso dessa fé raciocinada na nossa rotina. Nós agradecemos aos nossos amigos que estão fazendo essa palestra virtual, agradecemos a você que está nos acompanhando e vamos agora fazer a prece final. Vamos fechar os nossos olhos mais uma vez e, ligados à espiritualidade amiga, agradecer, Pai. Agradecer porque o Senhor não nos desampara. Porque nós temos muitos motivos para acreditar que tudo aquilo que nós passamos na nossa vida tem um motivo, tem uma causa. Nós temos muitos motivos para acreditar que fomos amparados muito mais do que nós recebemos de dor. Nós temos muitos motivos para acreditar que em nenhum momento estamos sozinhos. Que em nenhum momento nós, como espíritos ainda falíveis, estamos, Pai, desamparados da Tua proteção. Nós, Pai, acreditamos não cegamente, acreditamos racionalmente que Tu coordenas a nossa vida, Pai, que é através da Tua mão, da Tua bondade, do Teu amor, que cada um de nós recebe as palavras e recebe os atos, que nós possamos ter as energias necessárias para fazer e atuar de acordo com a Tua obra. Com essas palavras, então, nós dizemos, graças a Deus e graças a Jesus, que cada um em seus lares possa receber essas energias, assim como receberam um pouquinho da Sua palavra nessa noite de hoje. Graças a Deus e a Jesus. Nós informamos que as palestras estão ocorrendo nesse formato virtual, através desse canal do YouTube ou do Facebook do Centro Espírita André Luiz, sempre às quartas-feiras às 19h30 e também aos domingos às 17 horas. Aproveite, curta o vídeo, dê o seu like e compartilhe com seus amigos. Nós sempre temos aquelas pessoas que estão precisando de alguma palavrinha nesse momento. Então, que nós possamos divulgar cada vez mais esse trabalho muito bonito. Fiquem com Deus, fiquem em casa.
Olá, amigos do Centro Espírita André Luiz. O CEAL agradece àqueles que deram a sua contribuição para que a obra de ampliação do espaço físico fosse executada. Solicitamos que os nossos colaboradores continuem nos apoiando para que possamos cumprir nossos compromissos com os salários dos funcionários que cuidam da manutenção e segurança da nossa casa e também com as despesas com água, energia elétrica, material de limpeza, etc. As doações podem ser de qualquer valor e podem ser via conta bancária ou na secretaria do CEAL pela manhã. Mais informações no site www.cealdf.org.br. O CEAL conta com a sua contribuição.